diversidade é um fato, mas o grande ponto que eu vejo no que a gente está conversando hoje no painel e de que geralmente nós temos aí pela frente é o aspecto da inclusão, né? Porque a gente escutou, e eu vou repetir para vocês aquela situação de que diversidade é quando você convida várias pessoas para uma festa, e inclusão é quando você tira as pessoas para dançar. Então, o quanto nós, enquanto empresas, estamos tirando essas pessoas para dançar. E para dançar numa empresa significa carreira, significa continuidade, significa criar caminhos para que esse desenvolvimento aconteça. Os nossos números também não são exemplos. Nós estamos com 29% de negros, dos quais nós temos 19% em cargos de liderança, e sabemos que esse processo exige muito mais das nossas ações. E esse engajamento da equipe, que consequentemente faz uma atração orgânica muito grande de talento, ela é auxiliadora. Só que aqui, todos esses nossos trabalhos e as nossas frentes, Mariana, elas são ligadas sempre a um processo de educação formal instituído. Ao longo, por exemplo, quando nós falamos de estagiários da Unipalmares, ao longo de 2 anos, um reforço acadêmico para que a gente possa, se existem diferenças, que elas possam ser tiradas. O ponto é, a gente tem que encarar a situação da forma que ela precisa ser percebida. Não adianta nós falarmos que existem gaps, que existem lacunas. Ok, se existem, vamos cobrir essas lacunas para que a gente possa ter essas pessoas se desenvolvendo. O ponto não é termos pessoas negras nas organizações. O ponto mais importante que eu acredito é nós termos e criarmos condições para que essas pessoas façam carreira, para que elas possam conviver com as diferenças e ter um desenvolvimento profissional, uma carreira e alcançar seus objetivos. O poder da transformação, ele está nisso. O poder da gente fazer com que um ponto de vista que hoje pode ser considerado como moral, ele tem que ser transformado e tem que ser feito em ações baseadas em resultados a curto, médio ou longo prazo, para que a gente possa realmente ter esse desenvolvimento. E para nós, e é muito claro que para muitas empresas, esse processo tem o seu início no recrutamento e seleção, aonde tudo começa, né? Onde a gente pode realmente ter essa presença e essa abertura. E o momento, ele já vem acontecendo, como eu falei, nós temos essa parceria com a Zumbi há 16 anos, e ele é constante. A cada ano a gente vai acelerando para que esse processo realmente se torne fortalecido e que ganhe a amplitude que ele precisa. E o que eu acredito muito é num otimismo responsável que a gente tem com relação a essa abordagem, o nosso papel enquanto empregador e o nosso papel, sabe, Marina, enquanto participantes de uma sociedade que precisa ser alterada, precisa mudar os seus conceitos e ampliar a sua visão frente ao mundo. A gente, com essa pandemia, viu que empatia não é mais só a relação minha com você, né? Eu me colocar no seu lugar, como o conceito de empatia diz, né? Colocar os seus sapatos. O conceito de empatia, ele trouxe para a gente que empatia é a gente olhar para todos os lados, ser empático, multifocal, né? E nesse sentido, eu acredito muito no poder, na força de todas as organizações, compartilhando, inferindo e investindo em construções duradouras para que a gente tenha essa sustentabilidade de ações e que a gente alcance a cada dia mais um passo e a gente tenha realmente essa convivência como ela deveria ser sempre, né? Harmoniosa e construída para que todos pudessem alcançar e possam alcançar suas carreiras e seus sonhos profissionais. O antirracismo, ele não é um favor para os negros, pelo que eu estou entendendo, e também, claro que entendo, né, como pessoa negra. É um favor para a própria empresa, é um favor para a própria pessoa. Isso é uma pauta que precisa estar em ativa nessas empresas, principalmente agora, né? Não tem como fugir dela e precisa ser criada, então, iniciativas como a que vocês compartilharam. Outra coisa é que ações práticas, elas precisam
as ações, elas precisam ser práticas. Não basta a sensibilidade, não basta a empatia, sem dar caminho para que as pessoas negras, né, nós cheguemos a pontos e cargos. É muito importante falar sobre racismo. É necessário, né? É urgente, é necessário, é atual. Então, acho que o primeiro passo é isso, é colocar o tema sobre a mesa. O debate é necessário no nosso país. Somos um país, como alguém já citou, de 54% de população negra, entre pretos e pardos, e isso não está representado nas companhias. Então, assim, as empresas precisam abraçar essa causa, né? Eu acho um presente falar disso, acho um presente ter essa pauta no Santander, porque eu aprendi muito sobre diversidade, né? Falar sobre racismo sendo branca, né? É diferente, mas eu acho que o olhar do aprendizado, o olhar da empatia, como a Glau citou, é o que faz a gente tentar entender essa situação. Então, eu acho necessário, a gente tem uma dívida no nosso país, e a gente precisa corrigir isso, né? Então, eu acho que tem etapas para esse processo. As empresas têm que abraçar, né? Não pode ser um discurso bacana, não pode ser um PowerPoint bonito, né? Tem que ser algo verdadeiro que aconteça. E é uma jornada. Eu acredito que a diversidade é uma jornada. Quando eu olho para o Santander, eu acho que a gente está no caminho, ainda longe do que a gente quer. Mas a gente está no caminho, a gente tem tido sinais de que está no caminho. Recebemos prêmios, que eu não vou ficar citando aqui, porque eu acho que todos temos que aprender todos os dias, né? Mas a gente foi citado como uma empresa diversa, recebemos um destaque esse ano na questão de raça pelo Guia Exame, e acho que isso tudo nos dá mais responsabilidade, né? Não de achar que estamos prontos, porque não estamos, não temos 54% de negros na companhia. Temos, parecido com nossas colegas comentaram, né? Hoje a gente tem 25, já foi menor, a gente está crescendo, então eu fico feliz quando eu vejo que a contratação está em 33, então a gente está mudando essa curva, então esse é um sinal positivo, né? Mas números muito parecidos. Agora, o que eu acho que é fundamental para o Santander e para toda a companhia? Entender o tema, estudar, né? Encontrar parceiros e vozes que nos ajudam a entender o que é racismo no Brasil, que, como você muito bem falou, Mariana, é normalizado, né? Então, a gente precisa entender o que é isso. Acho que a liderança precisa comprar. Eu tenho um CEO, né, que é o Sérgio Rial, que abraça o tema, e um comitê executivo que abraça o tema, então acho que isso é fundamental. Se eu fosse citar em etapas, eu acho que a alta liderança abraçar o tema é fundamental, né? Acho que precisa criar um processo de conscientização, e a gente fez treinamento de viés inconsciente, ajuda muito. É só um primeiro passo, mas eu acho que ajuda, porque são frases ditas, são palavras ouvidas, né, que ouvimos dos nossos avós, dos nossos pais, e que a gente acha normal e não é normal. Então, acho que lidar com isso e sem julgar pedra, né, sem o sentido, é aprender que todos nós temos viés inconscientes. Somos fruto do que vivemos, do que tivemos de acesso, de informação, de conhecimento, de cultura. Então, acho muito importante sensibilizar a liderança e os funcionários sobre o que é racismo, exemplos, vídeos. Hoje tem muita riqueza de material, né, cases reais, e as pessoas dizem que não são racistas. O Brasil é um país que até outro dia a gente ouvia essa frase, né? O Brasil não é racismo. Ou o racismo era encapsulado no tema de econômico, né? Uma questão econômica. Não é uma questão econômica. Um casal de raça negra num prédio de classe média não tem a mesma, né, situação social, ainda que tenha a mesma situação social, não tem as mesmas condições de um outro casal comparado se for branco, né? É todo dia. Quem lida com racismo lida com situações diárias no nosso país, de olhares desviados, né, de comportamentos, de perguntas inadequadas. Então, acho que ter essa consciência, sabe, chocar e nos trazer a essa realidade é o primeiro passo. Depois, eu acho que conhecer os números da companhia, né? Então, a gente tem um dashboard potente que a gente acompanha todos os meses, quantos negros contratamos, quantos negros foram promovidos, quantos negros participaram do processo de seleção, e olhar para isso todos os dias. Metas claras, que a gente pode ter uma boa intenção, eu não tenho dúvida que muitas empresas têm uma boa intenção, mas ela tem que ser traduzida em metas claras. A gente tem meta
no Santander, essa meta está traduzida para o líder. A alta liderança tem meta de aumentar a negros no nosso banco, né? Então, acho que também isso é super relevante. Depois, eu acho que parcerias, a Glaucia citou uma, que é Zumbi dos Palmares, não sei se Leila citou alguma também, eu estava com mais dificuldade de ouvir a Leila, mas eu tenho certeza que o Itaú também tem, certeza que o Gilson também tem, parceiros, universidades, nós, Mariana, estamos numa indústria regulada, né, que exige certificação. Então, aí é um tema que a gente precisa tratar. Como é que eu crio condições para o jovem negro que não teve o acesso à melhor educação se certificar. Então, essas parcerias são muito importantes. A gente sabe que tem gap educacional, né? Eu gosto de lembrar, um jovem negro e um jovem branco no nosso país não começam a corrida do mesmo lugar. Então, eu quero que toda oportunidade tem para todos, vontade muitos têm, mas eles não começam do mesmo lugar. Então, acho que numa indústria regulada como a nossa, buscar parcerias que ajudem a certificar jovens também é uma outra ação que eu acho bastante potente, né? A gente tem aqui no Santander 5 pilares de diversidade, um deles é raça, e a gente tem um membro do comitê executivo, ou seja, a alta liderança, que é sponsor disso, e criamos grupos de afinidades, que é algo que eu acredito muito, porque é uma organização grande, né, presente, assim como outras aqui, presente de norte a sul do país. Então, esse assunto precisa permear a organização. Não pode ser um assunto de recursos humanos, ou da área de sustentabilidade, ou de diversidade. Esse é um assunto que tem que estar nas mesas da liderança de norte a sul do país. E esses grupos de afinidade nos ajudam a traduzir essa intenção, né, que hoje já é meta concreta, em ações também concretas no dia a dia. Então, acho que grupos de afinidades, né, e entender na organização o que acontece. Acho que canal de denúncia, tenho certeza que as 3 companhias aqui, além do Santander, têm seus canais de denúncias bem estruturados, né? Acho que isso é importante, ouvir, né? Se alguma situação acontece, a gente agir, dar o exemplo e mostrar que nós, além de não queremos construir, né, uma organização e um país não racista, é preciso ser antirracista, Mariana, como você comentou. Então, acho que essa jornada, né, começando com a alta liderança, abraçando o tema, conscientização, ações concretas, metas, um dashboard potente, parcerias com universidades, com certificadoras, com ONGs que formam jovens. Um outro exemplo bacana que a gente tem aqui e que eu gosto de compartilhar com outras empresas. Tecnologia é o tema da vez, da nossa era. Então, como é que a gente forma jovens negros em tecnologia, como programadores, né, e desenvolvedores, porque isso vai garantir uma empregabilidade alta, então, também fazendo parcerias. E queria fazer um último comentário sobre referência, sobre representatividade. Gostei muito quando você já abriu o debate de forma muito elegante, mas dando uma cutucadinha na gente, né? Porque a gente olha para o painel, cadê a liderança negra? E é muito importante para um jovem ou para qualquer outro, jovens somos todos, uns há mais tempo, outros há menos, que ele olhe e veja que há negros em papéis relevantes na sociedade. Isso cria referência, isso cria repertório, isso cria possibilidade, né? E você está finalizando a minha fala, eu me empolgo, acho que eu não passei do meu tempo, mas acho que é um tema muito apaixonante, né? E que, como eu falei, eu aprendo todo dia. Me lembro de um caso recente aqui na nossa companhia, que um jovem talento, sendo entrevistado por um líder negro, se emocionou na entrevista, né? Se emocionou mesmo, e aí a pessoa ficou sem saber como lidar, né? E aí foi entender, ele falou assim, é a primeira vez na minha vida que eu sou entrevistado por um líder negro. Isso é muito relevante. Então, algo que para a gente pode parecer absolutamente, né, business as usual, como a gente fala, normal, dia a dia, foi muito relevante para aquela pessoa. E eu tenho certeza que cada vez que um negro vê um líder negro, vê uma pessoa, vê a Mariana aqui, né, uma jornalista de sucesso, isso cria repertório, referência e possibilidade. Isso é muito necessário também. Que
mais nos norteou na companhia e que atualmente a gente persegue são 3 grandes metas, né? Que são as metas de criar um ambiente livre de assédio, né? Onde todos podem ser quem são, e fala com o tema de diversidade de todos os núcleos, garantir representatividade dos grupos minorizados. Então, essas são as ações, por exemplo, que a gente fez na contratação, currículo cego, programa de estágio, flexibilização de alguns quesitos como línguas, né? E manter sempre a abertura para diálogo e inclusão, né? Então, acho que a gente, além de treinamento para todos os gestores, acho que foi a Vanessa que falou sobre vieses inconscientes, que acho que é super importante, engajar todos os sponsors desses grupos. Eu já mencionei aqui revisão de práticas de seleção. Aliás, os gestores receberem indicadores também são coisas importantes, né? A gente permear pela companhia esses indicadores de percentual de negros, de mulheres, de pessoas acima de 60 anos, acho que são incentivos, né, vamos chamar assim, não escritos muitas vezes, que você dá para as pessoas perceberem o quão importante é você ter essa diversidade dentro do das suas equipes, né? E eu acho que é importante, talvez só para dividir um pouco da nossa frente de equidade racial, né? A gente, talvez o núcleo étnico-racial é um dos que está mais avançados na jornada de diversidade na companhia. Eu acho que todos são muito engajados e responsáveis por criar esse ambiente melhor, né, fazer essas mudanças, definir esse escopo de trabalho passo a passo que fará a diferença certamente das pessoas aqui dentro, né? Acho que o ponto-chave do trabalho é reduzir o gap de representatividade, né? Porque sem representatividade a gente não tem essa inclusão. E se a gente não tiver homem ou mulher negra, não virão outros homens e mulheres negros na companhia, né? Então, acho que a gente tem vários exemplos onde a gente, seja em gênero ou em étnico-racial, quando a gente coloca um líder negro ou uma mulher, naturalmente há uma tendência de você trazer mais negros ou trazer mais mulheres. Isso a gente tem diversas experiências bacanas que a gente viu isso, e é uma forma que nos inspira para a gente fazer mais, né? Então, a gente participa também em muitos eventos de recrutamento de talentos negros. A gente tem a parceria, como a Vanessa mencionou, e a Glaucimar da Zumbi, mas a gente trabalha muito com a Empodera. A gente tem aí muito engajamento com eles para atração, né, e aumentar, como eu falei, a representatividade nas posições, principalmente de entrada na companhia. A gente também tem, esse ano a gente também fez parcerias com o movimento Black Money, né, e um pouco mais ligado a empreendedorismo em função de crise, mas, enfim, também faz parte dessa decisões tomadas por área social em conjunto com o núcleo étnico-racial. E acho que para finalizar, eu acho que a gente continua fazendo censo de diversidade, a gente está repetindo agora, continua com metas e treinamentos, disseminando conhecimento interno, aumentando a participação também na cadeia de valor, né? Estamos no sentido de mensurar fornecedores, né, e saber quem são os fornecedores negros e negras na B3, a gente, enfim, tem feito muito isso, e de alguma forma também buscar novas parcerias, temos algumas já iniciadas com a Financial Black Network, programa de mentoria, enfim, acho que é um caminho como as meninas falaram antes que eu, um caminho sem volta, um caminho importante, que está entrando nas agendas, e eu tenho certeza, Mariana, que seu desejo será atendido nos anos vindouros de ter mais representantes negros nestes painéis. A gente falou sobre processo de entrar, né, enfim, esses processos seletivos para entrar nas empresas, mas eu queria citar outro ponto agora, que é a questão salarial. Uma pesquisa também do Instituto Ethos mostra que nós, negros, recebemos 42,5% a menos que os brancos. É muita coisa. E o Gilson trouxe a questão das mulheres negras. Quando a gente fala em mulher negra,
definitivamente estamos num degrau abaixo dos homens negros. Então, numa pirâmide, o homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra, na base da pirâmide. A gente trata em diversidade, como fica a questão de salário, de compensação como um todo, não só salário, também a remuneração variável, é importante olhar sobre os dois aspectos, né, que a gente pode ter achados tanto no fixo como na variável. A gente tem olhado, acho que a remuneração às vezes é consequência, a gente tem olhado as avaliações. Então, se nas avaliações, nas promoções que eu já citei, se tem viés. Então, assim, o tempo todo é importante olhar. E aí eu acho que, como eu já falei na minha primeira fala, um dashboard potente, acho que hoje muitas das companhias, no nosso caso, eu tenho uma área de analytics em RH, isso tem me ajudado muito a encontrar, né, alertas, a mostrar alertas para a organização. Né? Então, por exemplo, funcionários negros, homens ou mulheres, aí sempre com com os recortes que você comentou, com notas altas que não foram promovidos. Opa, vamos entender isso aqui, né? Mulheres negras, pós-licença versus mulheres brancas. Então, são vários recortes que, sim, é importante acompanhar, né? E ter como meta, essa não depende de ninguém. A questão do gap salarial, a gente pode dizer que para a tecnologia é mais difícil, que precisa de formação, para a nossa indústria que é regulada precisa de certificação, para tudo isso é verdade, mas para tirar o gap salarial depende das nossas companhias. Então não depende de outra variável, né? Então a gente faz o estudo e a nossa meta é não ter nenhuma diferença de compensação sobre nenhum dos recortes de diversidade. A questão do gap salarial, ela enfim, internacionalmente já tem sido discutida, e aqui no Brasil, acho que como todas as coisas, está um pouco mais atrasado para as empresas brasileiras, mas é algo que a gente tem se debruçado, e eu acho que a Vanessa falou uma coisa muito importante, é muito importante conhecer os números da companhia para a gente conseguir trabalhar e colocar objetivos concretos com ele. Por muito tempo, esse dado, né, há anos atrás, era um dado não conhecido, ninguém falava desse assunto. Então, as empresas, elas têm que ter ações intencionais, então eu falo muito isso, né, tem que ter a intenção de fazer e tomar medidas para que esse resultado mude. Né? O Brasil, acho que esse é um ponto que as empresas replicam. O Itaú Unibanco, assim como outras empresas, outros bancos que estão aqui, são instituições que têm uma representatividade de norte a sul do país. Então, costumo dizer que a gente é um pouco o espelho da nossa sociedade, né? E a nossa sociedade, não apenas a brasileira, várias outras sociedades também que lutam contra isso, mas ainda são sociedades preconceituosas em relação à cor da pele do indivíduo, em relação a várias outras questões, a vários outros recortes, mas cor da pele, no Brasil especificamente, com esse número de negros, ela é altamente preocupante, altamente impeditivo do nosso crescimento de inovação e nosso desenvolvimento como sociedade inclusiva. Quando a gente estuda essas questões raciais, em parceria com o grupo de afinidade do banco, especialistas do mercado, as causas de baixa representatividade, as causas do gap salarial, elas são inúmeras, né? E elas remontam, não tem como não dizer, o período escravocrata que o Brasil teve, que durou muito mais tempo que em outros países, que foi um dos últimos a acabar. Né? Então, a gente não pode esquecer disso, torna o desafio das empresas ainda mais complexo, né? Isso quer dizer que o banco, nós entendemos que o Itaú Unibanco, como uma das maiores marcas empregadoras, tem obrigação, sim, e tem essa intenção de fazer parte da solução, passando por esses projetos todos que nós todos estamos mencionando aqui, e de resolver também, como a Vanessa mais uma vez colocou, o gap salarial que existem entre essas pessoas. Eles existem, sim, existem na minha companhia, como provavelmente em todas que estão aqui, na maioria das companhias do mercado, e estamos conhecendo cada vez, aprofundando cada vez os nossos números, para que esse gap salarial, ele se reduza a zero, ele não exista mais. Né? As empresas, na minha opinião, precisam identificar, né, onde estão errando e onde elas podem
melhorar, aumentar a presença e o encarreiramento desses colaboradores negros. O encarreiramento necessariamente vai trazer uma maior possibilidade de diminuição desse gap salarial. No nosso caso, uma das formas da gente entender todo esse processo foi conversar com esses jovens negros, né, e conversar também com os nossos talentos de dentro do banco, para entender, primeiro, por que eles não se inscreviam nas nossas vagas, e segundo, quais eram os obstáculos que eles estavam encontrando de crescimento ali dentro da instituição. A gente mapeou várias soluções, algumas muito rápidas, por exemplo, como representatividade, que a gente falou um pouco aqui, nas vagas que a gente coloca no mercado, né? Então, precisa ter atores com essa representatividade para que o jovem negro se veja ali e chegue no banco e também encontre pessoas como ele, né? Outro ponto são as barreiras, os filtros, eu já falei um pouquinho aqui, a chance de candidatos negros entrarem como inglês, idade, grupos específicos de faculdades. Acho que as empresas hoje têm uma certa convergência no fato de cortar essas barreiras, tirar essas barreiras para que a gente possa colocar todo mundo em algum momento no mesmo degrau para que essas pessoas possam mostrar sua potencialidade de subir. Porque, como foi dito aqui, não estão no mesmo degrau e não adianta a gente usar isso como exemplo, a gente tem que ajudar a sociedade a realmente ser meritocrática, né? Meritocracia é efetivamente colocar as pessoas no mesmo degrau para que elas possam fazer a corrida saindo do mesmo lugar. Então, a gente acredita muito nisso. Reduzimos essas barreiras também nos processos seletivos e nos processos de sucessão, né? Criando ações, como eu já disse, para sensibilizar, educar ali o nosso time, que, como você bem disse, os líderes aqui, o painel só mostra isso, mas nossos líderes, a alta liderança é formada por pessoas brancas. A gente tem pouquíssimos diretores, temos diretores negros no banco, mas são pouquíssimos. Isso a gente precisa efetivamente mudar. A gente tem feito anualmente uma semana de diversidade racial, tem uma semana de gênero, uma semana LGBT também, mas nós fizemos por 2 anos uma semana de diversidade racial, que teve um impacto enorme, trazendo especialistas, gente que realmente entende do assunto para falar com os nossos colaboradores e com os nossos gestores, abrir um pouco, né, essa temática que muitas vezes as pessoas não falam por terem medo de se posicionar ou terem medo de errar em alguma palavra, e a gente precisa ensinar as pessoas, né, quais são os termos que são possíveis de serem usados. A gente vê muito esse conflito dentro das instituições. Então, a gente criou muitas rodas de conversa entre líderes, né, falando sobre racismo, o contexto atual com essas pessoas negras, diálogos entre as áreas, dentro das áreas, sobre inclusão também. E o papel que nós 4 estamos tendo aqui, né, é um papel de aliado, que é extremamente importante. Hoje, quem está na liderança são essas pessoas, são as pessoas brancas, e essas pessoas precisam se converter e serem aliados para que essa causa realmente floresça e se desenvolva nas instituições. É importante ter líderes negros. Enquanto eles não existem, nós precisamos fazer esse papel de aliados e fazer com que essas pessoas se desenvolvam. A gente está lançando também agora, em novembro, uma trilha de letramento racial, que é muito importante, aberta para 85 mil colaboradores, né? São 10 encontros online, em que a gente vai abordar vários temas, desde a história do Brasil, do período escravocrata, para a gente entender de onde a gente está vindo, racismo estrutural, branquitude, vários outros temas, além de várias lives que a gente tem produzido junto com os nossos colaboradores, nossos líderes negros, que estão todos muito engajados. Então, o gap salarial é um ponto que a gente está buscando reduzir a zero, como eu disse, e para que ele aconteça, a gente tem que passar por todo esse processo, todo esse caminho de desenvolvimento e processo de entendimento dos nossos líderes e dos nossos aliados brancos da necessidade de se fazer isso. Nós percebemos no banco hoje que as empresas, elas realmente podem transformar essa realidade. É verdade que as empresas, elas agem como catalisadores das mudanças, né, na nossa sociedade. E por isso acredito que esse é um exemplo importante. Numa série de iniciativas, como eu falei inicialmente, não existe uma iniciativa que seja a solução desse grande desafio. Nós estávamos falando agora, a
a Leila estava comentando, a gente, se olhar, nós temos também a situação da mulher, né? Quando você fala, Mariana, da mulher negra, a mulher também tinha essa mesma situação e gradativamente as organizações estão buscando, eu digo, pelo menos pelas organizações que aqui estão, eu tenho certeza disso, equacionar essas distâncias. Então, o que hoje o banco acredita é que nós temos que ter, primeiro, uma governança que realmente seja robusta, que tenha a palavra, que faça, como a Vanessa falou, na agenda do presidente isso conste, e nós temos, então, um comitê de sustentabilidade e diversidade com vários executivos envolvidos, mas com o diretor-presidente, que é o Otávio de Lazari, e o senhor Luiz Carlos Trabuco como presidente do conselho, fazendo parte efetivamente de toda essa ação. Isso faz uma diferença brutal nas ações, nos avanços, nas possibilidades realmente de transformação. Nós criamos alguns grupos de trabalho de diversidade e inclusão. Esses grupos são multidisciplinares e eles têm um papel importantíssimo, porque eles são formados por funcionários da organização e que levantam os temas realmente a todo momento para que a gente possa agir, desenvolver e crescer. Também criamos alguns grupos, que são os GEAs, que são grupos de afinidade. Entre eles, nós temos o de raça e de etnia, que são formados também por funcionários, que têm uma atuação voluntária, mas que propagam, estimulam as discussões e as proposições que são importantes para o tema. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que realmente explorar para que esse seja um desafio para toda a organização. Não é, como a Vanessa falou, uma atitude e uma responsabilidade apenas do RH. Nós estamos falando de todo o envolvimento de uma organização. Veja bem, uma coisa que realmente me incomoda profundamente é quando você vê uma criança de 5 ou 6 anos tendo algum procedimento racista. Gente, é impossível, da onde ela tirou isso? É uma criança. Então, eu volto a dizer a importância do exemplo que a gente tem na organização, a importância das transformações de hábitos, de comportamentos, como ela gera exemplos, mas muito além do espaço organizacional. A gente está falando realmente de família, de amigos, de sociedade, né? Outro ponto que nós vemos como importante é ter uma política que seja específica sobre diversidade e inclusão. Aquela coisa que, não, nós também temos, não, nós temos realmente aí uma política própria que foi desenhada para fortalecer essas diretrizes na organização, é uma política pública, está disponibilizada no site do Bradesco, ri.com.br, para que todos tenham acesso, e existindo qualquer ação que fuja do que nós estamos propondo, nós seremos acionados para que ações sejam imediatamente adotadas, tá? Nós estabelecemos também programas de parceria que apoiam e que dão velocidade ao que nós desejamos, né? Então, como eu falei, nós temos um programa voltado aos estagiários negros, um programa de 2 anos, com uma formação atuando durante todo esse período, que vai de todas as situações, pegando matemática financeira, assuntos bancários, mas assuntos de ordem geral, incluindo realmente o idioma, para que a gente possa realmente fortalecer. Um ponto importante aqui, Mariana, e a todos e todas que estão nos ouvindo, é que todas as necessidades, elas também giram em torno de como as pessoas estão se sentindo. Qual é o autoconhecimento, como está a autoestima, e um dos pontos que nos preocupa para termos uma ação efetiva e muito imediata é fortalecer a autoestima de todos esses estudantes. Mostrar que todas as ações que eles fazem são importantes e são significativas para a organização. A gente fala muito hoje no mercado de propósito, né? Se nós não tivermos valores e crenças muito claros, é muito difícil você ter um propósito. E se esses alunos não tiverem, ou esses estagiários, ou esses novos funcionários, não estabelecerem propósitos claros,
como é que nós vamos querer que eles sejam protagonistas das carreiras dele ou da vida deles? Então, tem um lado que vai além da organização, que é um lado que tem uma base psicológica, que cabe às organizações também olharem para fortalecer esse processo que já foi maltratado por muitas e muitas gerações. Então, esse programa ele tem uma extensão longa e ele conta, né, com essa possibilidade. Eu falei que nós contamos muito com a Faculdade Zumbi dos Palmares para esses alcances, e isso faz com que a gente tenha pessoas formadas e reforçadas no aspectos de ética, de moral, de conhecimentos gerais, e isso faz com que a nossa universidade corporativa possa apresentar várias trilhas para que essas pessoas possam desenvolver. E aqui eu acho que tem uma pausa importante. Quando a gente fala no mundo organizacional, a gente fala de carreira, que é o como eu, funcionário, vou enxergando o meu futuro. E tem um outro lado que a gente chama de sucessão, né? É como a empresa vê o cumprimento ou fechamento de algumas vagas. Se esse casamento não acontecer, se essa conexão ela for truncada, a gente realmente não colabora para esse processo de carreira que a gente está tanto falando, e que eu falei anteriormente, que é um processo de inclusão, e a gente quebra isso. A gente apresenta essas possibilidades para que tudo, esse movimento aconteça da mesma forma. E volto a dizer, é muito importante, principalmente em bancos que têm 4 gerações atuando, como o Bradesco, que a gente tenha um cuidado muito especial com os profissionais que atuam no aspecto de liderança. São pessoas que podem travar processos como estimular. E aí entra realmente o RH com um olhar mais voltado a um analytics para enxergar todo esse horizonte, né? Vidas negras importam, não temos dúvidas disso, acredito. Por isso estamos aqui falando sobre racismo estrutural. Acredito também que esse painel e esse evento é uma forma da gente tentar explicar para muitas outras pessoas que não entendem o racismo estrutural que sim, o racismo está nas nossas estruturas e nós precisamos cortá-lo. E é exatamente dessa forma, com ações efetivas, com oportunidades de trabalho para a população negra, com facilidades, mas também com rigor no processo seletivo, na hora da empregabilidade, na hora dos investimentos, que a gente tenta, pelo menos, colocar e trazer mais negros para dentro dos nossos cargos de liderança.